Sim, o simples funciona desde que, é claro, seja bem aplicado. Na aula de hoje eu vou te ensinar uma estratégia simples, mas muito lucrativa que vai botar din-din no teu bolso e aumentar os seus resultados operando em M1 no mercado de opções binárias. Vamos juntos? Então, papel e caneta na mão e simbora pro conteúdo. Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ana, sou trader de opções e na aula de hoje daremos start à aula 4 da minissérie gratuita Expert em M1 que está rolando já há algumas semanas, que se você ainda não estava sabendo, já está pegando o bonde andando, né? Mas eu te convido a sentar na janelinha porque ainda dá tempo. Volte aqui, mais uns 3 vídeos aqui para trás do canal. Hoje é a aula 4, já tivemos 3 aulas. Então, se você quiser aprender mesmo, melhorar seus resultados em M1, alcançar a consistência, assista todas as aulas que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, na aula de hoje, mais uma aula de estratégia. Eu quero te mostrar como o simples funciona de verdade, sendo bem aplicado e te ensinar quais são os melhores pontos de reversão em M1 para que você de fato consiga lucrar nesse tempo gráfico, ok? Então, já sabe, né? Se você ainda não está inscrito nesse canal, já vai se inscrevendo, deixa o like, é muito importante que você deixe o like pro YouTube, ó, mostrar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. E se quiser também me acompanhar um pouco mais, meu Instagram, @euanatavares, meu perfil profissional, segue, já manda um oi, fala que você é inscrito aqui do canal, que você está acompanhando a série, já manda sua opinião lá que eu quero saber, eu vou ficar muito feliz em te conhecer, tá bom? E se você está comigo até o fim nessa jornada, não se esqueça de comentar aqui, #EuVouAtéOFim, que eu quero ver quem está marcando presença desde o início, viu? Bom, agora sem mais enrolação, bora pra tela do meu computador, que esse conteúdo de hoje, gente, vocês não estão entendendo não, é conteúdo assim de milhões, e se você ainda não compartilhou esse vídeo com o maior número de pessoas possível, isso é até um crime. Porque o que eu tô te entregando aqui, muita gente não entrega nem em mentoria paga, tá? Então eu espero que você valorize. Bom, bora comigo, vem! Bem-vindos novamente à tela do meu computador e vamos dar início à nossa segunda aula de estratégia, quarta aula da nossa minissérie, que inclusive, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu peço a gentileza de pausar esse vídeo e retornar para assistir essas aulas que são muito importantes para completar o seu aprendizado. Como eu falei já nas aulas anteriores, o que eu estou entregando aqui para vocês é como se fosse um grande quebra-cabeça que só vai ser possível montá-lo se você conseguir conectar cada aprendizado que eu te entreguei em cada uma das nossas aulas da minissérie, tá bom? Então, assista todas elas. A segunda coisa que eu queria dizer é que o que eu vou ensinar para vocês hoje pode ser aplicado em mercado aberto, e isso você pode utilizar qualquer corretora da tua preferência de opções binárias, porém, também pode ser aplicado em OTC, mas se for em OTC, eu recomendo que seja no OTC da corretora Cotex, que é a única corretora que eu testei e aprovei esta estratégia. Como o OTC, dependendo da corretora, ele pode mudar de movimento, eu não sei se em outras corretoras funciona tão bem. Se você quiser operar só mercado normal, você pode ficar à vontade para usar a corretora da tua preferência. Bom, bora, vamos ao que interessa. Tô um pouquinho rouca, pessoal, que esse fim de semana fui brincar de ser jovem. Aí vocês já viram, né? Pessoa com 34 anos já não tem mais tanta idade assim, voltei super rouca para casa. Enfim, mas vamos lá. Bom, o primeiro passo dessa estratégia é sempre em M5 identificar quais são os melhores pares para operar. E caso você ainda não tenha assistido a aula anterior e não tenha configurado as suas médias móveis, é só vir aqui, ó, nessa opção. Vou até remover aqui para fazer de novo com vocês. Tô olhando aqui para esse lado, pessoal, porque eu tô olhando para a tela do computador, tá? Quando eu olho para cá, eu tô olhando para vocês. Bom, então vamos inserir novamente as médias, caso vocês ainda não tenham inserido. Vem aqui no cantinho inferior esquerdo, clique em Moving Average, período coloca 20, tipo SMA permanece, nossa média simples.
A cor eu coloco verde, mas você pode colocar a cor da tua preferência. Novamente, faz o mesmo caminho, cantinho inferior esquerdo, Moving Average, período 20. E agora nós vamos alterar para média exponencial, que é a nossa EMA, tá? E a cor também, coloca a cor da tua preferência. Eu gosto de colocar verde e rosa, tá bom? Mas as cores não alteram e não influenciam em nada. Bom, inseriu aqui as médias móveis, o que você precisa entender? Essa estratégia é ideal que ela seja aplicada ou em mercado mais lateral ou apenas a favor da tendência. Na aula passada, eu expliquei para vocês como identificar qual é a tendência predominante naquele momento. Então, é muito importante que você assista a aula anterior, às aulas anteriores, porque tanto a aula 1, que fala dos filtros, quanto a aula 2, que fala dos gatilhos, quanto a aula 3, são um complemento da estratégia de hoje, tá bom? Então, tudo aqui é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Como eu falei com vocês. Então, vamos lá. O primeiro passo é você identificar em M5 onde nós temos regiões mais próximas ao preço atual de pavios de M5, retração de M5, confluindo com regiões de médias móveis. Primeiro, onde está o preço atual? O preço atual é sempre ali onde está o candle se movimentando. Deixa eu colocar aqui uma cor mais forte para vocês poderem identificar. Por exemplo, aqui nós temos um candle que está sendo formado. O preço atual do ativo está aqui, que eu consigo identificá-lo por essa linha pontilhada através desse valor aqui, que é o nosso valor do preço atual. Mas por que eu falo que é o que está mais próximo do preço atual? Porque, por exemplo, eu tenho aqui em cima, ó, região onde eu tenho a retração de M5 e médias móveis. Porém, o preço atual do ativo está aqui embaixo. Então, aqui não faz sentido para eu marcar. Eu quero apenas regiões que estejam mais próximas do preço atual, confluindo com médias e retração de M5. Ana, o que é uma confluência? Confluência é quando você tem ali um encontro de uma marcação com um indicador, ou muitas vezes de duas marcações, ou às vezes de uma marcação e uma linha de tendência, de uma marcação com uma projeção de Fibonacci. Enfim, confluência é quando eu tenho ali num ponto do gráfico, o gráfico me passando duas vezes a mesma informação. Então, no momento onde eu tenho aquele cruzamento de informações, eu tenho regiões onde eu costumo fazer operações e essas operações são muito mais assertivas e seguras, tá? Então, por isso que um dos pontos chaves dessa estratégia é identificar esses pontos de confluência. E já entregando ouro para vocês, já pode anotar aí bem grande no seu caderno, os pontos onde nós temos confluência entre médias móveis nesta configuração e retração de M5 ou M15 são os melhores pontos de reversão em M1. Né? Lembrando que você pode sim marcar para operar em M1 de várias maneiras, só que cada operacional tem a sua particularidade. Por exemplo, tem vídeos anteriores aqui no canal que eu ensino a marcar em M15, que eu ensino a marcar em H1. Quem é meu aluno mesmo já deve ter observado isso, mas o que eu quero que você aprenda, se você for escolher a estratégia de hoje para realmente aplicar no seu dia a dia, é que essa estratégia, para ela ser mais assertiva, ela precisa ser executada exatamente da forma que eu vou explicar, inclusive na forma de marcar, tá bom? Então hoje eu vou ensinar de uma forma diferente e você vai perceber que quando for colocar isso em prática, é muito, muito assertivo, desde que você siga a risca, tá bom? Então, beleza. Então, eu tenho que identificar, vamos escolher aqui os nossos ativos, eu vou fazer tudo junto com vocês para ficar mais didático. Nem olhei ainda como é que tá o mercado, mas nesse horário em que eu estou gravando, inclusive, só tenho pares em OTC e tá tudo bem, porque funciona do mesmo jeito aqui na Cotex, tá? Então, eu vou escolher os pares com o gráfico em M5. Em M5, ó, eu preciso identificar quais são os pontos onde eu tenho retração de M5 e médias móveis confluindo ali no mesmo ponto. Então, ó, aqui nós temos, vamos fazer junto, que é bom que vocês vão aprendendo junto comigo. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto, ó, cadê minha canetinha? Deixa eu achar aqui que eu fechei sem querer. Observem aqui, turma, que eu tenho um ponto onde eu tenho média com um pavio de M5.
mas é um pavio só. Observem que aqui a vela fechou com o corpo, então essa região para mim não serve, tá? Eu vou abrindo tudo, possivelmente eu vou identificando as regiões aqui junto com vocês. Se ficar muito longo, talvez eu acelere algumas partes, só para eu poder identificar os pares, tá? Mas eu quero de fato que vocês aprendam aqui comigo. Bom, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro exemplo, que eu tenho uma região onde eu, por exemplo, eu tenho um outro exemplo, é ótimo, né? Bem redundante. Bom, aqui eu tenho uma região, pessoal, onde eu tenho, ó, pavio de M5, pavio de M5 e médias móveis, ok? Então aqui eu já posso deixar de stand-by para eu poder fazer as minhas marcações. Deixo esse par aberto, ainda não marco. Eu gosto sempre de fazer aquele 360 antes de começar a marcar. Observem que aqui eu tenho médias aqui, um pavio de M5, mas ainda tenho só uma média e não tenho 2 pavios. Como tá bem pertinho aqui essa média desse pavio, eu já deixo ele ali de stand-by, deixo ele aberto, porque possivelmente em algum momento as médias devem encontrar. Aqui eu tenho o preço atual aqui embaixo, médias com pavio aqui em cima, não preciso marcar porque tá um pouco distante, então não faz muito sentido. Vamos pro próximo. Ó, aqui eu tenho médias confluindo com um pavio de M5 e eu tenho outro pavio de M5 um pouco mais abaixo. Só que aqui, pessoal, observem que esse pavio, ele é muito pequeno. Dá para marcar? Dá. Só que eu prefiro, aliás, que sejam pavios mais longos. Quanto mais longos forem os pavios em M5, confluindo com as médias, melhores serão aqueles pontos para reversão em M1, ok? Então vamos seguindo, deixa ele aí por enquanto. Aqui eu tenho um pavio e uma média, não tá confluindo ainda, legal. Vamos continuar pesquisando. Então aqui você vai naquele joguinho de paciência mesmo para identificar. Observem que aqui, turma, eu tenho, ó, médias, aqui, ó, confluindo com 2 pavios bem grandes de M5, tá? Observem aqui nessa região. Nós temos médias confluindo com 2 pavios bem grandes. Porém, olha onde está o preço atual. Ele está um pouco longe. Dá para marcar? Dá. Só que depois vocês vão perceber que tem um detalhe que eu ainda não expliquei, que eu vou explicar. Que ele precisa ser levado em consideração em M1 antes de você operar aquela região. Então deixa aqui de stand-by que depois eu vou usar esse par como exemplo para vocês. Então deixei aqui. Ó, aqui eu tenho uma região que aparentemente é bem interessante. Olha a diferença, olha o tamanho desse pavio, olha o tamanho desse pavio. E aqui eu tenho médias perfeitas acontecendo. Então aqui é um ponto bem interessante. Fora que aqui atrás também eu tive uma região bem interessante. Então é o mesmo par, inclusive, né? Que agora ele melhorou a movimentação. Então aqui deixa ele que a gente já vai marcá-lo. Aqui já vou deixar de stand-by também. Esse aqui não tem. Ó, aqui temos médias que estão um pouquinho abaixo, pontos de retração aqui em cima. Quando tá pertinho assim, eu gosto de deixar também de stand-by. Stand-by, quando eu falo stand-by, é que eu tô, tipo assim, esperando pra ver se melhora a movimentação. Então eu deixo ele ali pra eu ficar de olho nele já, entendeu? Deixa só no meu aguardo. Ó, aqui era um ponto lindo, depois do mercado rompeu, ó, mas antes de romper, a vela de M5 fez uma reversão linda, dizendo que ia romper, então possivelmente vocês não teriam pego essa operação. Mas olha como aqui, pessoal, aqui, ó, vou até voltar aqui para vocês poderem ver, era uma região que anteriormente foi muito respeitada, ó, tocou, derreteu e aqui ele rompeu, mas antes de romper, a vela de M5 fez reversão, dizendo que ali seria uma região perigosa. Tinham 2 regiões, na verdade, né? Tinha uma região um pouco mais abaixo, que também foi muito respeitada, né? E depois ele rompeu. Então, sempre tem que seguir os filtros e gatilhos, por isso que é crucial você assistir às aulas anteriores, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa busca. Vou abrir mais uns 2 só, e a gente já começa a marcar, pra gente não perder tempo e essa aula não ficar tão extensa, né? Difícil não ficar, aula de estratégia geralmente são aulas mais longas e tá tudo bem, o importante é aprender. Quanto mais a gente assiste, mais a gente aprende. Então é isso. Quando tiver pequenininho assim, ó, o movimento, turma, evitem, tá? Ainda mais com isso daqui, ó. Ó, vocês... De novo, tá? Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores e vou repetir. O OTC, ele funciona, mas ele só funciona se
se você, quando abrir o mercado, identificar que a movimentação tá boa. Porque se tiver assim, ó, pelo amor de Deus, né, gente? É loucura operar nesse tipo de gráfico. Então, assim, ele funciona, mas não faz milagre, né? É você, como trader, ter o bom senso de saber o seu operacional e seguir todos os seus filtros e gatilhos ali, principalmente sabendo escolher um bom par para não ficar se aventurando em mercado que não é para ser. Vamos começar as nossas marcações para não ficar muito extenso? Bom, vamos começar marcando esse par aqui. Então, observem, turma, que aqui nós temos um ponto muito interessante de retração de M5 com médias móveis. A vela de M5 já está fechando. É muito importante que você só pode marcar um ponto de retração quando aquela vela de M5 fechou, tá? Então, por exemplo, vamos marcar aqui, ó, em M5, vem aqui em linha horizontal, você já pode marcar fazendo uma base ali, eu gosto de usar a linha rosa, tá? Eu sempre coloco ali na estrutura daquela média, e se o preço vier tocar, inclusive se vier tocar agora, eu vou entrar nessa operação, tá, turma? Vamos ver se ele vem tocar. Se ele tocar com menos de 30 segundos, é só apertar aqui para a operação que você quer fazer. Se ele tocar com mais de 30 segundos, você vem aqui e altera para a segunda caixinha, porque se você não alterar, ele acaba finalizando na mesma vela, tá? Então é sempre importante você fazer essa alteração. Observem que aqui ele está respeitando, porque as médias estão um pouco abaixo, é muito importante falar sobre isso. Vocês vão observar, pessoal, que as médias, o nome mesmo já diz, são médias móveis. Então o tempo inteiro elas estão mudando de movimento. Por que eu arrastei ela um pouquinho aqui para baixo? Porque se você observar, olha onde ela está batendo aqui. Ela tá tocando e o preço já tá derretendo aqui embaixo. Ele não tem nem força para poder subir e tocar. Porque as médias, elas têm muita força sobre o candle. Então, quando eu vejo que elas estão muito mais baixas do que o pavio que eu marquei, eu tento buscar uma referência no passado, igual aqui, por exemplo, ó, uma referência no passado. Aqui atrás foi um ponto muito respeitado, de muita retração, para poder descer um pouquinho essa média e verificar se vale uma entrada ou não, tá? Isso é porque o meu perfil de trader me permite. Se você observar esse ponto onde eu coloquei as médias, é um ponto onde todos os candles anteriores estavam batendo e revertendo. Ó, tocou, reverteu, tocou, reverteu, tocou, reverteu, tocou, reverteu. Então, esse ponto aqui é um ponto muito interessante, tá? Então, você pode marcar suas regiões, como eu ensinei na aula anterior, de vários pontos. É sempre importante que você projete ali nos pontos onde mais tem retração confluindo com as médias. Aqui são os meus pontos de entrada. Então, uma vez que eu marco essas regiões, qual que é o próximo passo agora? Identificar se essa minha marcação está a favor da tendência predominante. O que nós temos aqui, turma? Uma tendência de baixa. O mercado ainda não reverteu essa tendência. Ele continua fazendo topos e fundos descendentes. Então, aqui, se caso o preço viesse tocar essa região, nós estaríamos fazendo uma operação completamente a favor da tendência predominante. Então, vocês estão observando como a gente vai juntando as informações? E quando a gente joga para M1, nós observamos que, apesar dele estar a favor de uma tendência de baixa, ele está mais lateral. Como que eu sei disso? Porque olha como as médias estão entre os candles, né? Então, isso para nós é um indício de mercado lateral. Vocês vão observar que aqui embaixo, ó, quando o mercado está muito lateral, ele respeita tanto a resistência quanto o suporte. Porém, se você quiser ter uma assertividade realmente fora da curva nessa estratégia, você vai esquecer aqueles pontos, por exemplo, onde nós não temos confluência de médias. Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, se você observar, você vai ver que tem vários pontos de retração em M5. Se você colocar em M1, o preço está respeitando pra caramba. Mas por que eu não vou pegar? Porque ali eu não tenho confluência de médias. Então, possivelmente, quando o mercado romper, ele vai romper essas regiões aqui. Ou não, né? Porque tudo pode acontecer. Observe o que está acontecendo agora. Por que é importante você assistir às aulas anteriores? Olha o mercado tocando a região de muita confluência. Porém, essa vela que tocou, pessoal, foi simplesmente a quarta vela de M1 dentro da vela de M5, o que é um dos nossos principais filtros de entrada. O que é um filtro? É aquilo que me freia.
é aquilo que me leva a não apertar o botão, a não apertar o gatilho. Então eu sei que quando esse filtro aparece, eu não posso fazer a minha entrada, porque ali possivelmente vai haver um rompimento. Muitas vezes vai respeitar, porque quando a região é boa, como agora, ó, o mercado respeita mesmo. Mas no longo prazo, você vai observar que se você catalogar essas entradas, ele não funciona. Então, cara, de novo, se você quiser realmente ter uma assertividade fora da curva, respeite os filtros e gatilhos, seguindo à risca tudo que eu ensinei da aula 1 até a aula 5, tá bom? Então tá tocando aqui, ó, quinta vela, não tá respeitando, quinta vela rompendo tudo, e se ele fechar rompendo essa região que estava super interessante, deixa de ser válida. Então observem que a região era muito boa, cheia de confluências, mas ela deixa de ser válida quando o preço chega nela fora dos filtros e gatilhos. De novo, vocês já ouviram e eu não canso de dizer, o movimento do preço, ele é sempre mais importante do que a região. Então não importa o quão boa a sua estratégia seja, o quão boa a sua região seja, se ele tocar fora dos filtros, segura a emoção e não entre na operação, tá bom? Então, região já está invalidada. Vamos seguir o baile aqui, porque daqui a pouco eu vou explicar para vocês em que momento poderíamos continuar operando nesse cenário, tá? Então vamos seguir, jogando aqui de novo para M5. Observem que aqui agora, pessoal, eu tenho médias confluindo com um pavio e bem pertinho do segundo pavio, terceiro pavio de M5. Então, quando é nesse cenário aqui, eu já posso marcar. Observem que aqui, ó, se eu pegar uma linha horizontal, eu já posso marcar aqui bem projetando aqui, ó, nesses pavios, que a média móvel já vai estar bem pertinho, corrigindo. E eu sempre deixo essa média em rosa para eu saber ali que aquela região é uma região de muita confluência. Porque, de novo, como as médias são móveis, a tendência é que como o mercado está subindo, essas médias façam isso aqui, ó. Então, logo, logo elas vão estar confluindo com essa marcação que eu acabei de fazer, beleza? Então, já posso marcar. Lembra sempre de deixar os alertas. Então, eu venho aqui, ó, botãozinho direito, posiciono o meu alerta, passa aqui no cantinho da corretora que ele já vai aparecer, porque assim eu tô livre para marcar outros pares. E aí, se caso o mercado voltar naquela região, a corretora me avisa, tá bom? Aqui, pessoal, ó, observem que eu tenho nesse ponto uma confluência de um pavio de M5 com médias móveis. Então, o outro pavio tá um pouco mais acima. Quando essas médias confluírem aqui, eu posso até marcar, mas ainda não tá bonito para eu marcar não, tá? Então, deixa aí de stand-by. Aqui, pessoal, ele já reverteu, ó. Aqui eu tinha um pavio grande de M5, não respeitou, rompeu bastante, já foi embora ali. Então aqui, por hora, só temos essa marcação. Vamos ver se tem mais algum par aqui interessante, pra gente poder marcar também. Ó, aqui eu tenho um pontinho que não tá tão interessante, mas dá para marcar. Tenho médias, pavio de M5. Eu sempre faço aqui uma média, tá? Desse pavio com esse pavio, para que eles conectem, encaixem aqui na média, e aí eu opero a favor das confluências. Mas olha que interessante essa região. Eu tenho tendência de baixa predominante, tenho região de resistência com muita confluência de médias, e aqui eu também posso, se eu quiser, tá? Fica a seu critério. Mas se você quiser, você pode também, como eu ensinei na aula passada, marcar a sua linha de tendência para você pegar ainda mais confirmações, tá? Como essa estratégia nós operamos os pontos de confluência, mas prioritariamente os pontos de confluência de médias com as regiões de suporte e resistência, você não tem obrigação de marcar a linha de tendência, mas você pode marcar só para você ter um plus aqui na sua estratégia, tá? Então vamos continuar aqui. Já marquei, o preço está querendo tocar, mas a vela de M5, ó, revertendo completamente, olha isso daqui, invalidando a nossa operação. Se aqui seria uma operação de venda e eu tenho em M5 a vela revertendo completamente, faz sentido vender aqui nesse ponto? Por mais que seja uma região de muita confluência? Claro que não. Vamos ver em M1? Mesma coisa. Preço tocando, reversão total em M1. Muita força compradora. Ah, Ana, tá a favor da tendência, a região é forte. Como diz o outro,
foda-se, desculpem a palavra, não entra. Os filtros e gatilhos, o movimento do preço sempre é muito mais importante do que a região, tá bom? Então continuamos aqui as nossas marcações, posicionei os alertas, vou jogar de novo para M5 e vou procurar mais ativos aqui. Ó, temos mais um ponto interessante, tem uma vela de M5 finalizando nesse ponto. Olha que região legal. Ó, pavio de M5 confluindo com mais 2 aqui atrás. Posso marcar também, ó, um pouco mais abaixo aqui. Já posiciono aqui o meu alerta. Preço tocou ali, ó, não vimos essa operação. A favor aqui da tendência de baixa. Observem que o mercado, na verdade, ele tá numa tendência de baixa, mas ele ainda tá totalmente lateral, porque as médias aqui estão bem entre os candles, mostrando para nós que o mercado está completamente lateralizado, o que deixa a operação ainda melhor. Ah, Ana, mas tem uns pontos ali embaixo que está respeitando bastante, o suporte é muito bom. Não interessa. O que nós queremos é apenas operações nos pontos de confluência, de retração de M5 com médias móveis. Vamos ver se o preço vem tocar aqui para a gente fazer uma entrada? Vamos aguardar. Ó, se ele vier tocar por mais de 30 segundos, selecionamos a segunda caixinha e entraremos na operação para a próxima vela. Venda. Se tocar por menos de 30 segundos, seleciona a primeira caixinha. Por isso tem que estar com o dedinho aqui no gatilho para você realmente ser esperto e não comer mosca, tá? Tocou ali. Vamos aguardar. Vou pegar... Opa! Vou pegar um pouco aqui, pessoal, porque a média já andou. Observem onde está a média, ela já desceu, tá vendo? Então, observem que tem algum ponto onde, quando as médias móveis andam, tá? Existem uns pontinhos que, se você comer mosca e não observar que ela andou, o preço vai retrair e vai reverter antes de chegar na tua região. Então, é muito importante que toda hora você faça essa análise de jogar para M5 e observar se a média não andou, para você não pegar, para você não deixar de pegar a operação no teu ponto de entrada, tá bom? Vamos aguardar. Estou acreditando nessa análise, até porque em M1 tudo pode acontecer. Acredita, acredita, volta, Rita. Volta, Rita aí, editor. Volta, Rita aí, editor. Volta, Rita. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Acredita. Gente, respeita a minha história. Eu já expliquei aqui pra vocês que tem algumas estratégias pra vela retrair. Uma delas é cantar Volta, Rita. Enfim, observem, pessoal, que o preço tocou aqui, tá? A vela fechou ainda um pouquinho acima, né, da nossa, da abertura aqui, mas como eu peguei bem posicionado, ele respeitou. Olha a importância de você priorizar operações na primeira vela de M1 dentro da vela de M5, tá? Então, aqui deu boa, e se o preço vier tocar novamente, agora a gente já não pega mais. Por quê? Respeitou na primeira vela, dentro dali dos meus filtros e gatilhos, ó, respeitou. E agora na terceira vela, ele já tá rompendo tudo, tá? Então, muito cuidado com isso. E a dica anterior foi, observem sempre como as médias estão andando, porque senão você acaba perdendo a oportunidade, porque o preço retraiu antes da média e você não conseguiu fazer a sua operação porque a oportunidade passou. Agora, se ele romper essa região, já deixa de ser válido, tá? Então, aqui, ó, eu projeto, ó, um pouco mais acima, só que eu preciso esperar essa vela de M5 acabar para essa região continuar sendo válida. Por quê? Se ela finalizar rompendo aqui esse ponto de retração, aqui embaixo já não conta mais, né? Porque já rompeu. O que vai valer para mim é esse ponto aqui de cima. Só que se ela romper todos esses dois pontos, aí esquece. Eu já vou descartar esse par, porque possivelmente ali tá rolando uma reversão de tendência, tá bom? Mas vamos para o próximo. Aqui. Deixa eu ver qual. Esse aqui eu quero marcar para vocês poderem ver, ó. Na verdade, ele já tá até marcado, que o ponto tá aqui embaixo. O alerta já tá aqui posicionado. E possivelmente ele deve vir logo tocar essa região.
Só que, de novo, o movimento do preço é sempre mais importante do que a região. Então, eu preciso saber identificar qual é esse movimento para eu não ficar ali operando contra ele, contra essa força predominante, tá? Vamos aguardar finalizar aqui. Ó, aqui de novo essas médias devem ter andado. Vou jogar aqui para vocês. Ó, de novo. Então, olha bem como as médias já desceram. Eu tenho que vir aqui, ó, e reposicionar as minhas marcações, porque senão eu perco oportunidade, tá? Igual ia acontecendo ali no outro par. Eu quase perdi a oportunidade porque as médias móveis já andaram. Porque agora, como elas andaram, o ponto de reversão, ele passa a ser um pouco mais abaixo, não aqui em cima. Então, se o preço tocar nessa primeira linha, dentro dos meus filtros e gatilhos, já vale uma entrada, tá bom? Vamos ver se dá mais uma oportunidade pra gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se o preço vier tocar de novo, agora eu farei uma entrada, porém com soros. Meu soro será de 2.895. Então vamos aqui, voltando. Ó, região aqui. Ah, olha que legal o que aconteceu aqui, turma. Pera aí, eu quero mostrar pra vocês. Olha isso daqui, gente. Vocês lembram que aqui, ó, deixa eu só ver se o mercado vai tocar essa região. Ó, aqui ele já tá vindo tocar, só que é a primeira vela de M1 dentro da vela de M5. Porém, pessoal, nesse caso aqui, nesse cenário, além dele não ter tocado ainda, possivelmente é porque as médias já andaram, não andaram ainda não. Aqui, olha o que tá acontecendo nesse cenário. Eu tenho duas velas de M5 anteriores com muita força de baixa e tenho em M1, o que nós chamamos de quê? Fluxo de velas da mesma cor. Eu tenho 1, 2, 3, 4 velas vermelhas com muita força de baixa. Então, pegar uma operação aqui, por mais que seja um ponto de confluência, por mais que seja uma região forte, é perigoso. Fora que essa vela que tocou, além dela ter feito uma pequena reversão, ela tocou aqui já com movimento de baixa. Observem, ó, movimento de baixa, 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 baixa. Então, assim, tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado porque o movimento do preço é sempre mais importante do que a região. O que eu queria mostrar para vocês aqui foi isso daqui, ó. Observem que antes eu tinha nesse ponto, olha o que eu tinha aqui, turma, uma forte região de reversão e confluência a favor da tendência de baixa que acontecia. De repente, lá em M1, o que aconteceu, pessoal? Uma reversão de tendência, o mercado girou. O que ele perdeu? Ele perdeu o seu último topo válido e entrou aqui numa tendência de alta. Se ele entrou numa tendência de alta, eu não quero mais venda na resistência, eu quero compra no suporte. E olha o que ele fez aqui. Ele deixou 2 pavios de alta confluindo com pontos de médias. Ou seja, agora que o mercado girou, eu quero operação a favor dessa nova tendência. Então, qual ponto que agora se torna interessante para mim? Esse ponto aqui. Então, agora eu coloco meu alerta e os meus pontos de entrada se tornam esses pontos aqui, ok? Esses são os meus pontos de entrada. Posso marcar em M1 também as nossas linhas de tendência? Posso. Vem aqui, linha de tendência, linha de trend e posiciono também linhas de tendência. Já até veio aqui nesses pontos, mas nós não vimos. Também posso marcar, caso essas médias continuem andando, se elas vierem aqui para cima, eu posso ir subindo essas marcações. Então, por isso é importante toda hora que você vê que a movimentação tá boa, você ir redirecionando as suas médias nos melhores pontos de retração em M5 a favor da tendência e a favor dos pavios daquele momento, tá? Aqui já foi embora, vou até fechar. Aqui também posso fechar. Aqui ele foi embora, né, turma? Doida esperando ele vir tocar aqui. Aquela nossa operação, olha o que aconteceu aqui, turma. A nossa entrada, ela foi aqui, ó. Nessa vela para essa que respeitou, era a primeira vela de M1 dentro da vela de M5, as médias estavam bem retinhas em M1, isso também conta bastante. E
respeitou a nossa análise porque eu peguei bem posicionado. Porque se eu tivesse pegado antes do ponto da média, ele possivelmente tinha me dado um loss, né? Porque ele acabou subindo um pouquinho mais. E aí depois ele veio buscar uma região mais distante. Mas observem como agora as médias já andaram. Então eu posso vir de novo, ó, e descer as minhas marcações. Porque a tendência é que o preço respeite esses pontos aqui, tá? Só que lembrando, como eu falei na aula passada, as nossas entradas, se for no mercado lateral, também é por isso que é importante você assistir as aulas anteriores, sempre serão, se for no mercado lateral, a partir do terceiro toque. Por exemplo, aqui, ó, nessa entrada que eu fiz, vocês vão observar que eu tenho, ó, um toque, respeitou, 2 toques, respeitou, a minha entrada, ó, 3 toques, respeitou, a minha entrada foi no 4º toque. Poderia ter sido no terceiro? Não, porque aqui no terceiro a vela de M1 reverteu demais. Então eu fiz aqui no 4º, porque no 4º o gatilho de esticada de vela, junto com uma vela que fez aquele pico, foi melhor do que quando ele tocou no terceiro toque. Observem também, turma, que aqui nessa entrada que eu fiz, eu não peguei a operação nos primeiros 15 segundos. Então isso aqui, quando eu falei para vocês lá na segunda aula de gatilhos, que pegar nos primeiros 15 segundos torna mais assertivo, mas eu, Ana, não deixo de pegar quando eu tenho uma região muito boa, mas que não toca dentro dos 15 segundos. Se tocar nos 15 segundos, melhor ainda. Mas não que eu só pegue quando toca dentro dos 15, tá? Então é importante falar disso também. Deixa eu só ver aqui que eu acho que tá rolando um pullback pra nós. Já tocou e foi embora, né? Olha isso aqui, gente. Aula passada aconteceu agora, ó. Preço rompeu a última região de M5. Não chegou a tocar, na verdade. Ou tocou? Deixa eu ver aí. Não, chegou bem pertinho, mas não tocou. Totalmente a favor da tendência. Na verdade, ele tá tocando agora. Só que essa vela que tá tocando já é a segunda vela, nem tocou, né? A segunda vela de M1 dentro da vela de M5. Mas vamos continuar aqui a nossa aula. Então, já fiz uma entrada aqui na prática para vocês poderem verem. Se durante a aula der outra oportunidade, nós vamos prosseguir. Então, recapitulando, pessoal. Primeiro, assista as 3 aulas anteriores. Segundo, eu preciso identificar os melhores pontos de retração em M5, confluindo com as médias móveis. Identifiquei esses pontos, faço as minhas marcações, tá? Eu posso fazer várias marcações, desde que sejam ali confluindo nos pontos onde eu tenho médias a favor da tendência ou mercado lateralizado. Se for mercado lateral, a entrada tem que ser a partir do terceiro toque. Se for mercado em tendência, você pode pegar o pullback a favor da tendência ou o primeiro toque ou o terceiro toque da LTA ou LTB, se estiver dentro dos seus filtros e gatilhos. Por isso que é importante você assistir às aulas anteriores. Então vamos ver se a gente acha mais algum par aqui, pra gente poder marcar juntos. Ó, observem aqui, turma, que eu tenho, ó, essa região onde eu tenho um pavio, 2 pavios, só que o preço está rompendo. Então, imediatamente essa região deixa de ser válida, a não ser que essa vela retraia e venha parar aqui em cima. Aí sim, essa regiãozinha continua sendo válida, tá? Mas se ela finalizar aqui embaixo rompendo, esquece essa região. E óbvio, né? Tá rompendo, mas antes de tocar ali, a vela de M5 reverteu completamente. Então, se você assistiu às aulas anteriores, você não teria pego essa operação. Vamos seguir. Ver se mudou alguma coisa. Decidi fazer essa aula mais prática, pessoal, junto com vocês, porque eu acho que assim fica melhor para vocês poderem aprender. A aula passada foi mais teórica, depois, inclusive, eu vou gravar aulas operando a estratégia passada, mas hoje eu decidi fazer ela mais prática, porque assim eu acho que fica melhor para vocês poderem aprender. Ó, aqui eu achei outro ponto interessante. Observem que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 pavios de M5, médias móveis confluindo. Posso vir aqui, marcar essas regiões. Se o preço vier tocar dentro dos meus filtros e gatilhos, pau na máquina. Ó, médias móveis estão um pouquinho mais abaixo, só que observem que aqui embaixo, o que está acontecendo? Nós temos uma região onde a média móvel está localizada, a nossa EMA, que é uma região de corpo de M5. Essa região ela não é tão assertiva quanto a região de pavios. Então, qual que é o critério da nossa estratégia de hoje? Pavios de M5, 2 ou mais pavios de M5 longos, confluindo com os pontos de média. Se for corpo de M5 com média, não vale, ok? Só onde eu tenho pavios e
retração de M5. Então, e outra coisa, quando tiver isso aqui, ó, esse par, inclusive, esse Euro SGD em OTC, ele fica meio bugado. Então, não vale a pena, tá? Não operem quando tiver desse jeito, porque realmente não faz sentido. Nosso pullback foi lá, respeitou lindamente, só que a vela de M5 estava revertendo e a vela de M1 também estava revertendo, invalidando a nossa operação. Cara, vocês vão ver como isso daqui é bom, sério. Aqui, ó, rompeu total. Eu expliquei para vocês que nós não teríamos entrado nessa operação, expliquei os motivos e foi dito e feito. E assim, quando rompe, pessoal, quando rompe, por exemplo, aqui, tá? Essa região, ela deixa de ser válida para compra e passa a ser válida caso haja uma reversão de tendência. Por exemplo, observem que aqui nós tivemos uma tendência de alta, o mercado girou, perdeu o último fundo válido e virou uma tendência de baixa. Então, o que nós queremos? O pullback a favor da tendência de baixa. Porém, para eu operar esse pullback, ele precisaria tocar ali dentro dos meus filtros e gatilhos, né? Eu expliquei na aula passada que a vela de M5 precisa ter rompido pelo menos 50%, não foi o que aconteceu aqui. A vela que vem tocar para fazer o pullback, ela não pode ser uma vela de reversão, tem que ser uma vela que vem direto tocar. Então, esses critérios é importante que vocês levem em consideração na hora de pegar o pullback, porque quando acontece um giro de tendência, mas tá fora dos filtros e gatilhos do pullback, não entra, tá? Mas se girar a tendência e der dentro dos filtros e gatilhos, vela de M5 rompendo mais que 50%, mercado cruzou as médias móveis em M5, que indica para nós uma reversão de tendência, e tocou ali dentro dos filtros e gatilhos em M1, pode entrar. Mas, se for nesse cenário aqui, não, tá bom? Não, de jeito nenhum. Bom, deixa eu ver se estou esquecendo de mais alguma coisa. Então, vamos recapitular essa estratégia para vocês. Primeiro critério, mercado lateral, tá? Ou mercado em tendência. Se o mercado estiver lateral, opere apenas o terceiro toque a partir da lateralização, tá? Anota aí. Mercado lateral, entrada a partir do terceiro toque, se estiver dentro dos filtros e gatilhos, e apenas se estiver confluindo entre 2 ou mais pavios de M5 com as médias móveis, se for no mercado lateral. Se for em mercado em tendência, vamos fazer o seguinte, fazer melhor para vocês. Anota aí para não errar e depois não vir falar que a estratégia não funciona, ok? Se tiver confluência, pessoal, e tocar dentro dos filtros e gatilhos, pode pegar no terceiro, no quarto, no quinto, dentro da sua gestão, entendendo que quanto mais toques naquela região, maior a probabilidade de rompimento, porque nenhum movimento dura para sempre. Bom, então, primeira possibilidade de entrada, mercado lateral, operação a partir do terceiro toque nos pontos de confluência de médias móveis com retração. 2, mercado em tendência a partir do terceiro toque a favor da tendência predominante. 3, terceira possibilidade de entrada. Pullback, primeiro toque após o rompimento, dentro dos filtros e gatilhos, ok? Sempre identificando ali os pontos de confluência com as nossas médias. E aqui um plus sobre o pullback que eu já falei na aula passada. Lembra que eu expliquei para vocês? Que quando as médias móveis cruzam em M5, nós temos ali uma probabilidade de reversão de tendência, principalmente quando ela está numa tendência muito forte. Então, fica a dica. Se você está operando numa tendência muito forte de alta, por exemplo, e as médias cruzaram, evite pegar a operação naquela tendência de alta, aguarde o rompimento e opere o pullback ou opere a favor da nova tendência se estiver dentro dos seus filtros e gatilhos. Quando o mercado está lateral em M5, tá? Tudo bem as médias cruzarem, porque geralmente as médias estarão ali entre os candles. Se o mercado está lateral em M5, não tem problema cruzamento de médias, desde que você só opere terceiro toque nos pontos de confluência, de pontos de retração com médias. Agora, se tiver numa forte tendência de alta, média móvel cruzou, espera romper, não pega a compra, espera romper e opera o pullback. Tá numa forte tendência de baixa, médias cruzaram, não pega mais a venda, espera romper e pega o pullback a favor da tendência de alta, a favor da reversão, como eu já falei na última aula, tá bom? Então vamos voltar aqui para a corretora. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Então, primeira coisa, marcação, já expliquei para vocês que vocês sempre só vão marcar. Joga o mercado para M5 e marcam. Opa, peraí só um minutinho.
tocando. Olha a importância de seguir os nossos filtros, pessoal. Temos aqui um ponto de muita confluência em M1. Olha ele confluindo com médias em M1. Retração de M5. Porém, contudo, todavia, entretanto, se eu jogo para M5, olha como a vela em M5, pessoal, tá revertendo completamente. Faz sentido você pegar uma compra. Se você joga para M5 e tá vendo que a vela de M5 tá revertendo com tudo, não faz. Então espera a tendência a reverter. Logo, logo essas médias em M5 vão cruzar e você pode aguardar para operar a favor da tendência de baixa, que possivelmente logo vai começar, beleza? Então, beleza. Então, marquei 2 pontos de retração ou mais em M5, tá? Beleza. Junto com as médias móveis, mercado lateral ou a favor da tendência. Os meus filtros, eu já expliquei para vocês os filtros na primeira aula aqui da nossa minissérie, mas eu vou recapitular com vocês. O primeiro filtro que você deve levar em consideração antes de entrar numa operação é sempre se a vela de M5 ou a vela de M1 está revertendo. Se está revertendo em M5 ou está revertendo em M1, cara, não entra na operação. Existem reversões e reversões. E para você entender melhor sobre isso, eu aconselho que você assista a aula sobre leitura de velas que tem aqui no canal. Tem 2 aulas, inclusive. Assista, pesquisa aqui, leitura de velas, que você vai aprender, porque às vezes uma reversão é muito pequena, dá até para você considerar uma entrada, dependendo do cenário como um todo. Então, por isso que é importante você assistir essa aula também, tá? Então, primeiro filtro, reversão. Segundo filtro, médias móveis cruzando. Então, por exemplo, se eu quero fazer aqui uma operação de venda, vamos imaginar que eu queria fazer uma operação de venda aqui neste ponto, mas as médias em M5 estavam cruzando após essa forte tendência de baixa, eu evito fazer essa operação de venda porque possivelmente o mercado vai reverter. Não foi o que aconteceu agora, tá? As médias não cruzaram, na verdade elas cruzaram aqui atrás, já tem um tempo, então eu falo assim, quando acabou de cruzar, sabe? Se cruzou recente aqui nas 4, 5 últimas velas de M5, evita pegar aquela operação que possivelmente vai romper, tá? Agora, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, olha o que aconteceu. Nós tínhamos aqui uma possibilidade de entrada nessa região. Peraí, deixa eu pegar outra ferramenta. Essa região aqui, ó, antes, lembra que ela era uma região de confluência? Ó, era uma região de confluência de médias com retração de M5 a favor da tendência de alta. Aí o que que rolou? As médias cruzaram. Olha aqui, cruzaram. O que que é isso aqui? Indicação de reversão de tendência. Então faz sentido para mim continuar operando compra após um cruzamento de médias em M5? Não, eu vou esperar esse mercado reverter para ver se ele vai ficar com um movimento legal, para aí sim eu fazer operações a favor da nova tendência predominante. Por isso que é importante você assistir as aulas anteriores para você entender sobre giros de tendência, que senão você vai ficar boiando e não vai ter uma assertividade legal nessas estratégias. Bom, nem sei quanto tempo já tem de aula. Gente do céu, 50 minutos já de aula, a aula ficou muito longa, então vou recapitular rapidinho os filtros com vocês. Reversão em M1 ou M5 não entra, assista a aula de leitura de velas. Segundo, médias móveis cruzando após uma forte tendência, evite operar contra aquele cruzamento. Terceiro, se o preço tocar a região na quarta ou na quinta vela de M5, na quarta ou na quinta vela de M1, dentro da vela de M5, evite entrar também, porque a chance de romper é muito grande. Por isso que é importante você assistir as primeiras aulas. E os gatilhos principais. Primeiro gatilho de todos dessa estratégia é você priorizar os pontos onde nós temos retração de M5, desculpa, confluindo com as médias. Você vai observar, olha isso daqui, gente. Olha como isso é assertivo. Tocou, reverteu lindo, tocou, reverteu, tocou, reverteu, tocou, reverteu. A gente poderia ficar aqui dando 1000 exemplos, tá? Mas se você priorizar o mercado lateral ou operações a favor da tendência predominante, você vai ver que a tua assertividade vai vir se você priorizar operações nesses pontos de confluência. Quanto mais pavio de M5, mais a possibilidade de reversão em M1, se for confluindo com as médias.
Então, primeiro gatilho, ponto de confluência em M5. Segundo gatilho, esticada de vela mais pico de vela em M1. Eu considero um pico de vela, geralmente quando faz aquela vela longa e quando ela toca rápido, como eu falei na segunda aula, se tocar ali a vela de M1 dentro dos primeiros 15 segundos, isso é um pico de vela e torna a operação ainda mais assertiva. Se você for mais conservador e quiser priorizar operações apenas com pico de vela, só vai pegar a operação se tocar dentro dos 15 segundos. Eu não sou tão conservadora assim. Então, se tocar, mesmo que não seja nos 15 segundos, mas tocar dentro dos meus filtros e gatilhos, eu opero, tá? Mas eu sou a pessoa que corre um pouco mais de risco. Isso depende do teu perfil como trader. Cada pessoa é de um jeito. Ah, Ana, eu quero pegar só nos 15 segundos que eu me sinto mais segura. Tudo bem, você vai ver que no longo prazo a assertividade vai ser melhor ainda, mas você vai fazer menos operações. E o terceiro e último gatilho muito importante dessa estratégia, você só vai operar nos pontos de confluência de M5, confluindo com as médias, se a sua operação for na primeira vela de M1 dentro da vela de M5. Operações na primeira vela de M1, dentro da vela de M5, dentro dos pontos de confluência, a favor da tendência predominante, dentro de tudo que eu ensinei para vocês, cara, elas são muito, mas muito assertivas. Bom, se você gostou dessa aula, deixa aqui nos comentários como foi sua experiência. Também não deixe de testar, né? Assistir essas aulas 1, 2, 3, 5, 10 vezes até entrar na tua cabeça. Sem prepotência de achar que uma vez você já está sabendo o suficiente, assista novamente, você vai entender um detalhe ou outro que você não tinha entendido da primeira vez. Quanto mais você assistir, mais você vai entender, né? E outra coisa também, que nós teremos mais vídeos aqui. Se você gostou desse formato, mais na prática, fazendo junto com vocês, coloca aqui nos comentários também que eu vou trazer mais vídeos operando, colocando em prática o que eu ensinei nas últimas 2 aulas, para você poder fixar bem aí na tua cabeça e nós evoluirmos juntos, combinado? Bom, espero que você tenha curtido esse conteúdo e eu te vejo na nossa última aula, gente. Última aula semana que vem. Última aula da nossa minissérie, pra gente fechar com chave de ouro. Vamos falar do que é responsável por 85% dos nossos resultados. O que é isso? Mentalidade. Não interessa se você veio até aqui, assistiu essas 4 aulas, entendeu tudo que eu te expliquei, se na hora de executar você não tem inteligência emocional adequada para isso. Então, eu te convido e te desafio a estar comigo na nossa última aula da minissérie, para que você realmente consiga entender e conectar tudo que eu te entreguei nesses dias e tenha a inteligência emocional necessária para também conseguir extrair os resultados e a consistência no longo prazo, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, gratiluz e até a próxima aula. Fui!